E aí, pessoal, bem-vindos de volta. Então, como a gente falou sobre herança múltipla, eu quero comentar sobre um probleminha bastante famoso que acontece quando a gente está trabalhando com herança múltipla. Então, vamos supor aqui, peguei esse exemplo da internet, eu estou desenhando uma estrutura de classes, onde eu tenho um animal, e aí eu tenho a classe mamífero, que estende de animal, e eu tenho a classe animal voador, animal com asas, que também estende de animal. E um morcego é um mamífero voador, é um mamífero com asas. Então ele estende tanto de mamífero quanto de animal com asas. Perfeito. Animal possui o método comer. Quando o mamífero estende animal, mamífero passa a ter o método comer também, fica disponível para ele. E quando animal voador ou animal com asas estende de animal, ele também tem o método comer. Sendo assim, quando morcego estender mamífero e animal com asas, ele vai ter duas versões do método comer. Essa é uma parte dos problemas. Um outro problema é o construtor de animal aqui vai ser chamado duas vezes. Se eu instanciar morcego, ele vai ser chamado por quê? Morcego vai precisar chamar o construtor de mamífero e de animal voador. E ambos vão chamar o construtor de animal. Então a gente tem isso que é conhecido como o problema diamante, que normalmente é o problema de resolução de nomes, mas também a gente encontra esse probleminho de chamadas duplicadas do construtor, desperdício de recursos, etc. Então, deixa eu tentar reproduzir algo semelhante com isso aqui no nosso exemplo de código. Eu vou transformar essa main em main2, para ela deixar de ser uma função main, e vou começar aqui um novo exemplo só para a gente ver essa brincadeirinha. Então, vamos lá. Eu vou criar uma classe A, vou criar uma classe B, e vou criar uma classe C e criar uma classe D. Então vai ser uma estrutura grandinha. Aqui em A, na verdade, ao invés de ser classe, eu vou fazer struct, porque vai ser tudo público, só para a gente testar, vai agilizar um pouquinho. Eu vou ter um método qualquer, que simplesmente exibe A. Método de A. E quebra ali. Show de bola, sem segredo, é só isso. Eu também vou adicionar aqui o construtor. Cout construtor de A. Construtor de A. Quebra de linha. Aqui, perfeito. Então, tenho aqui A, B vai herdar de A. E repara que aqui eu não preciso colocar o public, porque lembra que struct sempre tudo é public por padrão? Então, aqui eu não preciso colocar o public. Aqui vai ser struct. Também vai herdar de A, não preciso colocar o public. E a struct D vai herdar de B e C. Então, show de bola. O que acontece? Aí aqui eu poderia ter um outro método, um void, algum método em A. Então, cout, método em B, no caso, né? Método em B. Algum método qualquer. A gente poderia ter qualquer tipo de informação aqui. Poderia ter outro método aqui. Ao invés de algum, vai ser outro método, que vai ser um método de B. Então, a gente pode ter informações, acabei me complicando, aqui é de C. Então, a gente pode ter quaisquer informações. Agora, aqui em D, se eu tentar chamar esse método, qual vai ser executado? Porque olha só o que vai acontecer. Deixa eu criar uma main fictícia aqui. E eu vou criar uma variável do tipo D. Ok, isso vai funcionar sem problema. Mas deixa eu executar, inclusive, deixa eu criar os construtores, né? Que eu esqueci de criar o construtor para todo mundo. Opa, aqui e aqui. Agora é só mudar os nomes para colocar o construtor correto. Então aqui o construtor vai ser D, aqui é o construtor de C e aqui o construtor de B. O construtor de B, construtor de C, construtor de D. Então o que eu espero que aconteça? Quando eu crio D, o que eu espero que aconteça é D, que vai chamar os construtores C e de B, e o construtor de A vai ser chamado. Então, vamos ver o que vai acontecer quando eu executo isso daqui. Vamos ver se vai ter algum erro. Construtor de A foi chamado primeiro, antes de qualquer coisa. Então, ok. Depois o construtor de B. Construtor de A chamado primeiro, depois o construtor de C. E só depois o construtor de D. Então, o que eu esperava, eu falei na ordem errada aqui, mas o que eu esperava é que o construtor de A fosse chamado uma vez, depois o de B, depois o de C, depois o de D. Mas vocês viram que A foi chamado mais de uma vez. Por que isso acontece? Aqui, quando eu instancio D,
e a gente só tem construtores padrão, automaticamente o C++ já vai chamar o construtor das classes base. Então, chegamos aqui em D, ele vai chamar o construtor da classe B. A classe B chama o construtor da classe A. Então, construtor da classe A executado, construtor da classe B executado. E aí depois, D vai chamar o construtor da classe C, que por sua vez chama de novo o construtor da classe A, para depois chamar o construtor da classe C. Então, repara que essa confusão toda está desperdiçando recurso. E um outro detalhezinho, se aqui em variável eu tento chamar método, vamos ver o que acontece. Quando eu salvo, erro. A gente tem aqui, deixa eu passar o mouse, esse método chamado método foi encontrado em vários lugares. Então a gente não sabe qual chamar. Existe uma forma da gente resolver isso, que é através de, por exemplo, se eu quiser chamar o que foi herdado da classe B, eu posso fazer isso daqui. Se eu quiser o que foi herdado da classe C, isso daqui. Da classe A, eu não consigo, porque D não herda de A. Essa herança é indireta. Então eu preciso acabar escolhendo ou de B ou de C. Então, para a gente não ter esse desperdício de recursos, esse monte de construtor inútil sendo chamado, a gente utiliza o que é conhecido como herança virtual. Porque o que acontece? Deixa eu tentar desenhar isso daqui. Eu tenho aqui a nossa classe A. O que eu quero é a nossa classe B herdando de A, a nossa classe C herdando de A, e a classe D herdando de B e de C. É isso que eu quero esse desenhozinho aqui. Mas o que está acontecendo é isso daqui. B está herdando de A, C está tendo outra instância de A, e aí D recebe essa herança aqui, essa estrutura um pouco diferente. Então o que eu quero fazer é, quando B herdar de A, ele vai verificar se na hierarquia toda, na hora de instanciar algum objeto, A já foi herdado, A já foi inicializado de alguma forma. Mesma coisa o C. Eu quero informar aqui o C. Na hora que herdar de A, em tempo de execução, na hora de instanciar e construir, verificar se já não tem o A construído nessa hierarquia. E como a gente já viu, isso é bastante semelhante com o que o compilador faz com métodos virtuais. Então aqui a gente vai usar a herança virtual. Então vamos nessa. Vamos ver o que está apontando de erro aqui. Beleza, encontrou membros ambíguos, show de bola. Então aqui vai ter uma herança virtual de A. Herança virtual de A. Então agora com herança virtual não existe mais essa ambiguidade. Então repara que quando eu executo isso daqui, nenhum problema. Eu estou chamando lá o método que foi definido em A. E repara que o construtor de A foi chamado uma vez só. Então, o que eu quero resumir com essa ideia aqui? Esse problema diamante é bastante comum em herança múltipla. Só que herança múltipla não é algo tão trivial, não é algo que você vai encontrar em qualquer base de código. Aqui no nosso cenário, a gente conseguiu aplicar a herança múltipla, só que repara, por exemplo, aqui em gerente. A gente não tem nenhuma ambiguidade. Não tem nada que funcionário e autenticável tenham em comum. E não tem ninguém herdando de gerente, funcionário e autenticável não herdam de pessoa, por exemplo, os dois juntos. Então aqui a gente não tem essa ambiguidade. Mas se a gente se deparar com um caso tão complexo a ponto de chegar aqui no problema diamante, essas são algumas formas de resolver. Herança virtual, que é o normal, que é o padrão para resolver esse tipo de problema, ou se for questão de saber qual método chamar, a gente pode informar de qual classe a gente quer chamar o método sem problema nenhum. Então esse é um dos problemas da herança múltipla. Herança múltipla normalmente dificulta a estrutura do nosso projeto, a gente acaba tendo dificuldades de entender determinadas coisas, de onde vem cada pedaço de código, mas como a gente viu aqui, pode ser bastante útil. No nosso cenário foi bastante útil e foi bem utilizada, não trouxe tanta complexidade assim. Então herança múltipla pode ser útil, mas pode trazer problemas. Então cabe a gente a pesar o que vale a pena fazer. No nosso cenário, a gente nem precisa de herança virtual, mas seria negligência da minha parte não mostrar para vocês um exemplo desse tipo de problema acontecendo, e assim é isso que a herança virtual resolve. Só que existe um cenário onde a gente pode ter esse monte de problema e a gente pode não precisar da herança virtual. E eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo.